Olha, quem tá de olho em concurso público em Pernambuco, com certeza já ouviu falar ou ainda vai ouvir falar de uma banca bem peculiar. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Vamos juntos decifrar o código da IGEDUC. Então, para a gente entender direitinho como a IGEDUC funciona, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, quem é essa banca? Depois, a gente mergulha no formato de prova deles, que é o famoso verdadeiro ou falso. Aí, vemos no que eles mais focam, quais são as pegadinhas clássicas, qual a melhor estratégia para ser aprovado e, claro, como treinar do jeito certo. Vamos começar pelo começo, né? Quem é a IGEDUC? Bom, a sigla já dá uma pista. É o Instituto de Gestão e Apoio à Educação. É uma banca lá de Recife, em Pernambuco, e ela está crescendo bastante, pegando cada vez mais concursos, principalmente os municipais e alguns estaduais também. E o perfil dela é bem claro, sabe? Eles são de Recife, como eu disse, e o foco principal são concursos de prefeituras, guardas municipais, tanto para nível médio quanto superior. Mas o que realmente define a UGEDUC é o estilo da prova. É tudo muito direto, objetivo, papum. Esquece aqueles textos gigantes, aqueles enunciados super complexos. Com eles, o negócio é rápido. Ok, agora a gente chega no ponto que, sinceramente, é o mais importante de todos. É o que faz a IGEDUC ser a IGEDUC. Vamos falar do formato da prova. Pensa assim, em vez daquelas questões de A, B, C, D, E, a GEDUC te dá uma lista enorme de frases, de afirmações, às vezes 80, 100 afirmações. E para cada uma delas, sua única missão é dizer, isso está certo, verdadeiro, ou está errado, falso, simples assim. Beleza, mas aí vem a pergunta de R$ 1 milhão, né? E se eu errar? Uma resposta errada anula uma certa, tipo a Sebrasp? Essa é a grande dúvida que gera muita confusão por aí. E olha, aqui tá talvez a dica mais valiosa sobre a IGEDUC. Tem gente que fala que não tem penalidade, que não se perde ponto se errar. Outros juram que sim, que o modelo é igual ao da Sebrasp. E aí? A verdade é que depende. Por isso, a regra número 1, a regra de ouro é leia o edital. O que vale é o que está escrito ali. O edital é a bíblia do concurso, sempre. Bom, agora que a gente já entendeu como a prova funciona, a mecânica da coisa, vamos ver o que a IGEDUC gosta de cobrar, qual é o foco do conteúdo deles. Normalmente, a estrutura da prova é mais ou menos essa aqui. A maior fatia do bolo, uns 60%, vai para os conhecimentos específicos do cargo. Faz sentido, né? O resto fica dividido geralmente meio a meio entre português e conhecimentos gerais e legislação. E aqui, gente, está o grande pulo do gato para passar na IGEDUC. Anota aí, literalidade da lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não estão muito preocupados se a pessoa entendeu o espírito da lei. Eles querem saber se a pessoa decorou o que está escrito, vírgula por vírgula. É o famoso copia e cola da legislação. E esse mesmo raciocínio vale para a gramática em português e para os detalhes técnicos do cargo. Agora a coisa fica divertida. A IGEDUC tem fama, viu? Fama de ser uma banca malvadona, cheia das pegadinhas, das cachorradas, como dizem por aí. Vamos dar uma olhada em como eles fazem isso. Para a gente entender na prática, nada melhor que ver um exemplo real de uma dessas armadilhas. Presta atenção nisso aqui. Dá uma olhada nessa frase. Ela fala que, de acordo com o LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, um dos princípios do ensino é a coexistência de instituições públicas e privadas. Pô, quem estudou o assunto lê isso e pensa, ué, tá certo, esse princípio realmente existe na LDB. A frase parece totalmente verdadeira, não parece? E aí que mora o perigo. A pegadinha tá no detalhe. O princípio tá certíssimo, mas o número e o ano da lei estão errados. A LDB não é a Lei 13.005 de 2014. Essa é a Lei do Plano Nacional de Educação. A LDB é a 9.394 de 96. Por causa desse detalhe, a afirmação inteira se torna falsa. Essa é a assinatura da IGEDUC, testar sua atenção ao extremo. Ok, já entendemos o tamanho do desafio, então como que a gente se prepara para isso? Como a gente cria uma estratégia para vencer essa banca? A resposta está em alguns pilares fundamentais. O plano de jogo é bem claro. Primeiro passo, decorar o texto da lei. Não é só entender, é memorizar mesmo. Segundo, desenvolver uma atenção quase doentia aos detalhes. Olhar cada número, cada prazo, cada palavrinha. Terceiro, treinar muito, fazer muitos simulados para pegar o ritmo de responder 80, 100 itens sem cansar. E o quarto pilar, que a gente já falou e vale repetir, o edital é seu melhor amigo. Ele dita as regras do jogo. E agora, para fechar o nosso quebra-cabeça, vamos falar da parte mais importante: como colocar tudo isso em prática. Olha, não tem atalho.
Estudar a teoria é fundamental, claro. Mas para internalizar o jeito de Eduque de cobrar, só tem um caminho: a repetição. É resolver provas e mais provas antigas deles. É errar as pegadinhas no treino para não errar no dia da prova. É assim que se constrói a confiança. E aí talvez surja a pergunta: tá, mas onde eu acho essas provas para treinar? Bom, para isso o pessoal da Foca na Vaga pode dar uma força. Eles compilaram um material com provas anteriores da IGEDUC, justamente para quem quer entender na prática o perfil da banca. Se houver interesse, é só chamar eles no WhatsApp. O link para falar direto tá aqui na descrição, beleza? Então é isso. A IGEDUC é, sim, um desafio diferente. Mas veja bem, é um desafio previsível. Agora que a gente conhece o código, as regras do jogo, fica muito mais fácil se preparar para quebrar essa banca. Com o treino certo, não tem segredo.